Olá a todos, tudo bem? O meu nome é Augusta e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre Algol, nessa pequena aula sobre essa estrela fixa que é considerada uma das estrelas mais maléficas na astrologia, uma disposição mais difícil. E a minha ideia aqui é falar um pouquinho então sobre o uso das estrelas fixas, depois falar sobre as definições mais comumente associadas ao Algol e depois fazer uma releitura dessas definições que muitas vezes não se enquadram nos contextos da nossa vida, no sentido de que se você conhece um pouco sobre estrelas fixas e já pesquisou sobre Algol, você vai ver que geralmente são colocadas coisas muito difíceis associadas a essa estrela, mas de uma forma um pouco extrema, né, de uma forma um pouco dramática, né, e que nem sempre confere com aquilo que de fato a pessoa está vivenciando em relação à influência dessa estrela no seu mapa. Por fim, a gente vai estar pensando em como é que a gente pode trabalhar também Algol, então eu tenho essa abordagem mais terapêutica na minha prática, né? Então, buscar perceber um mapa como um guia no sentido de como é que a gente pode se desenvolver melhor, de como é que a gente pode trabalhar determinados aspectos no nosso mapa, né? Fortalecer áreas mais fragilizadas. Então, não ver o nosso mapa de uma forma determinista, mas ver ali como um mapa para a gente acessar o nosso potencial maior. E a gente vai estar falando de vários exemplos aí de Algol ao longo do vídeo também. Então, começando a falar um pouquinho sobre o estudo das estrelas fixas. Então, é bastante benéfico, né, você começar a estudar as estrelas fixas se você já tem uma boa compreensão dos planetas no teu mapa. As estrelas fixas, elas vão te abrir para uma nova dimensão do teu mapa, porque elas vão revelar expressões únicas associadas a diferentes pontos de um mesmo signo. Então, um mesmo signo pode conter ali diferentes estrelas fixas que, quando associadas a determinados planetas, vão estar gerando uma nova expressão, né? Então, as estrelas fixas, elas vão estar moldando um pouco a expressão daquele signo, né? E de diferentes formas, a depender da natureza dessa estrela. E é um estudo ainda, vale ressaltar isso desde o início, que precisa ser muito aprofundado, né? A gente encontra pouca literatura de qualidade em relação às estrelas fixas, muitas definições associadas às estrelas não fazem sentido na prática, então é muito importante que a gente comece, né, a refletir mais sobre as estrelas fixas e o que, de fato, elas estão gerando na vida de uma pessoa quando elas estão ali associadas a um determinado planeta, a um determinado ângulo, né? Então, todos nós podemos fazer mais essas observações. As estrelas fixas, elas parecem estar estacionárias em relação à Terra. Elas parecem não se mover, embora elas se movam, né, a menos de 1 minuto por ano. Então, em cerca de 72 anos, movem-se pouco mais de 1 grau por arco. Elas têm uma disposição mais ou menos benéfica, então isso fica claro quando a gente começa a estudar as estrelas fixas. Então, por exemplo, Algol tem uma disposição mais maléfica, é considerada inclusive como a estrela fixa com a disposição mais maléfica. E existe uma tendência a associar a natureza das estrelas à natureza dos planetas. Então, por exemplo, é dito que Algol tem a natureza de Saturno e Júpiter. Então, é muito comum quando você estiver lendo sobre as estrelas fixas, você perceber que tem ali uma associação com os planetas. Então, você pode usar essas associações se te ajudar. A mim, por exemplo, eu sinto que me limita, né? Porque nem sempre determinados aspectos, por exemplo, de Saturno ou de Júpiter, na minha opinião, vão estar sendo, né, expressados por aquela estrela fixa. Então, é complicado a gente associar a um planeta, né? Porque a gente vai acabar criando daqui a pouco estereótipos em relação a essa estrela fixa que não necessariamente são verdadeiros, porque nunca
né, totalmente você vai perceber a energia daquele planeta na, na expressão daquela estrela fixa. Então, a mim me confunde e limita um pouco a minha prática. Então, eu prefiro não fazer essas associações com os planetas, ainda que, se para você ajudar, você pode utilizar, né? Então, é importante cada um perceber como que trabalha melhor e como que consegue perceber melhor ali essas definições na astrologia. Em relação aos aspectos e às orbes, isso é super importante, né? Então, você vai perceber que existe muita variabilidade, né, entre os astrólogos no sentido da orbe utilizada ali com as estrelas fixas. Eu uso uma orbe mesmo muito justa, de 1 grau para cada lado, né, e uma tolerância de meio grau. Então, 1,5 graus para cada lado de um ângulo ou para cada lado de um planeta. Tem astrólogos que eu gosto muito do trabalho, que eu admiro o trabalho desses astrólogos que vêm estudando estrelas fixas há bastante tempo e que eles usam também orbes muito justas, né? Então isso me fez confiar também mais naquela minha intuição que eu tinha de que as orbes para as estrelas fixas devem ser ali bastante limitadas para você realmente perceber o quanto essa estrela ela realmente é representativa para o mapa daquela pessoa. E se você criar ali uma margem muito larga, né, pode até haver uma influência, mas será que é uma influência realmente significativa? E há astrólogos que você vai ver que vão estar usando uma orbe mais larga, tipo 4, 5 graus. Muitas vezes também vão usar orbes distintas a depender da estrela. Então, por exemplo, se é uma estrela com maior magnitude, com maior brilho, então poderia estar sendo usado uma orbe maior, uma orbe mais larga. Se é uma estrela com uma disposição muito maléfica, como Algol, então também tem alguns astrólogos que expandem um pouquinho. Eu sugiro, no primeiro momento, usar orbes mais justas e pode ser que exista mesmo algumas exceções, no sentido de algumas estrelas ali de maior importância, com uma maior magnitude, essa orbe poder, a gente poder ser mais flexível no nosso olhar, mas acho que funciona melhor a orbe mais justa. Em relação aos aspectos, eu uso o aspecto só de conjunção, a maior parte também dos astrólogos que eu conheço fazem somente o uso da conjunção, e algumas pessoas que usam os trígonos, as quadraturas, as oposições, e eu acho que isso pode gerar muita confusão, pode deixar a tua leitura muito suja, né? No sentido de haverem muitas influências e ficar uma salada de fruta, né? E você não conseguir trazer coerência para a tua leitura. Por isso que eu recomendo fazer uso somente da conjunção. Porque imagina que você tem um planeta que faz uma quadratura com um algol, por exemplo. Mas esse planeta, ele está numa conjunção com uma outra estrela fixa que tem uma natureza completamente diferente da natureza de Algol. E aí, como é que você vai conciliar, né, essas definições de um planeta que está alinhado com uma outra estrela fixa, mas está com uma quadratura com Algol, que tem uma natureza completamente diferente, não funciona na prática, né? E se você for colocar essas linhas de aspectos e as estrelas fixas todas, você vai se embaralhar inteiro. E como eu falei, vai ser uma grande salada de fruta e vai fazer uma confusão. Então, acho que a conjunção é um aspecto muito importante, é um aspecto essencial e a gente pode usar somente a conjunção nesse estudo das estrelas fixas. O efeito mais direto das estrelas fixas é sentido quando o aspecto é formado entre a estrela e pontos de maior relevância no mapa. Então, de novo, né? É mais importante, por exemplo, um alinhamento, falando aqui de Algol, né? De Algol com o teu Sol, de Algol com tua Vênus, do que Algol com o teu Urano, com o teu Plutão, com os planetas geracionais, né? Então, existe um efeito maior nos planetas pessoais e também sociais e nos ângulos do mapa.
Ainda assim, é importante considerar que duas pessoas com uma mesma conjunção de Algol e Vênus, por exemplo, poderão vivenciar essa expressão de Algol de uma forma distinta. Imagina que Vênus, no mapa de uma pessoa, é o planeta ali mais importante, é o regente do ascendente, está numa posição muito fortalecida no mapa, ou seja, talvez seja o planeta mais forte dessa pessoa. Então, esse algol, ele vai ser mais representativo para o mapa dessa pessoa do que para outra, de repente, onde não tenha toda essa importância, por exemplo, de Vênus no seu mapa. Então, isso vale para todos os planetas, e nesse sentido é muito importante a gente avaliar a individualidade do mapa, né? Considerar ali a condição dos planetas, qual é a realidade desse planeta. Porque uma conjunção com uma determinada estrela fixa pode ser mais importante para uma pessoa do que para outra, né? A depender do que aquele planeta representa para aquela pessoa. Então, a Algol é uma estrela eclipsante. Então, existe uma variação na luminosidade dessa estrela. Então, você pode ver ali na imagem que ela tem uma fase mais clara, ela tem uma fase mais brilhante e ela tem uma fase mais escura. A Algol é uma estrela binária, o que significa que são duas estrelas gravitando num centro comum, tá? E as duas fazem um movimento giratório e a cada 2 dias, 20 horas, 49 minutos ocorre um eclipse por aproximadamente 10 horas, que seria essa fase escura que a gente pode ver na imagem abaixo, que é quando a estrela mais escura do par passa entre a estrela mais brilhante e a Terra. Algol é a segunda estrela mais brilhante da constelação de Perseus. Ela está localizada na cabeça da Medusa. E Algol, a origem da palavra, ela tem uma forte relação com a palavra Algol, que significa demônio. E no folclore do Oriente Médio, o Gul era uma entidade, um demônio maligno, né, uma entidade demoníaca que devorava crianças e adultos. Então, ela tem associação com a palavra demônio e ela também tem uma relação com a palavra Gol, que também está na origem da palavra álcool. Atualmente, Algol está a 26 graus e 29 minutos do signo de Touro. E tradicionalmente ela tem aí uma definição muito difícil, né? Então é uma estrela considerada muito maléfica, desafortunada, associada à violência, acidentes, situações que gerem perigo, destruição. Está associada a paixões intensas, comportamentos aditivos, descontrole e instabilidade emocional. Disse que traz uma natureza inteligente, forte, ousada e aventureira, mas uma tendência à mentira. E teria uma disposição mais maléfica associada a Saturno e Júpiter. Então, estas são algumas definições comumente encontradas quando a gente busca sobre Algol em livros, em sites. Então, por exemplo, um livro que foi escrito em 1923 pelo astrólogo Vivian Robson, né, dizia então que Algol com o Sol poderia causar uma morte violenta ou doença extrema. Com a Lua, também, morte violenta ou doença extrema. E com Marte, né, o nativo poderia então ser assassinado, será um assassino que chegará a um fim prematuro. Então, imagina, né, quem tem Algol numa posição aí, né, de importância no seu mapa, numa conjunção com o Sol, numa conjunção com a Lua, vai pesquisar sobre Algol e vai ficar talvez um pouco preocupado, né? Não vai gostar do que estiver lendo. E aí é um pouco chato, né? Porque aquela pessoa vai carregar aquele mapa para o resto da vida. E na realidade, não é assim, né? O que a gente vê na prática, e eu
trabalhando com astrologia, o que eu vejo é que muitas vezes a pessoa tem ali uma associação de Algol com um planeta e a pessoa não está vivendo nada assim tão dramático, ainda que tenham situações que estejam vindo dessa aproximação de Algol com um planeta. Então, situações, né, que não necessariamente aí se relacionam a isso que é colocado, né, mas a outras questões que podem ser prejudiciais e, e negativo para a vida da pessoa. Então, aqui eu coloquei, né, algumas coisas que eu percebo por Algol, né? Então, uma releitura aqui de Algol adaptada à atualidade, que muitas vezes eu percebo no mapa das pessoas que têm essa conjunção de Algol com algum ângulo ou com algum planeta. Então, pode existir uma experiência de sombredade ou obscuridade em relação ao planeta que recebe a conjunção de Algol. Pode existir uma maior rebeldia, atração pelo proibido, vontade de infringir regras e criar caos. Então, uma natureza mais instável. Uma natureza, às vezes, menos ajuizada e cautelosa. Uma tendência a vivenciar uma maior instabilidade emocional em relação aos tópicos deste planeta. E padrões de comportamento, muitas vezes, que geram prejuízo em relação ao planeta, ao ângulo que esteja junto ao Gol. Então, como isso se daria na prática, por exemplo? Então, uma pessoa que tem Vênus em conjunção com Algol. E muitas vezes eu já ouvi de pessoas com a Vênus numa conjunção com Algol dizer: ah, eu me atraí por aquela pessoa, não sei, tinha uma coisa, uma aura meio dark, uma coisa meio sombria, qualquer coisa assim que me deixou muito curiosa, que me deixou muito atraída. E nem sempre essa sombredade, né, essa aura meio dark, é uma coisa boa. Pode ser uma pessoa problemática, né, uma pessoa que você não quer na tua vida, uma pessoa que vai te trazer problemas. E muitas coisas no nosso mapa pode, né, trazer essa atração por algo de mais negativo, por exemplo, nesse campo afetivo, mas Algol poderia, né, a influência de Algol poderia estar associada a isso. Então, por exemplo, uma atração por pessoas tóxico-dependentes, por pessoas que sejam de alguma forma abusiva, por pessoas com quem você vai vivenciar algo tóxico, por pessoas com quem você teria uma relação, teria uma relação mais tóxica, né? Pode existir uma experiência de negatividade nos relacionamentos, de você se sentir atraído por alguém que é mais negativo. Um desejo consciente ou não de fazer algo errado. Então, por exemplo, uma relação que está muito bem, uma relação que está muito estável, e de repente você querer sair daquela relação, ou você se interessar por outra pessoa, né? E você fazer isso de um lugar mais de autossabotagem, mais de boicote do que propriamente de uma insatisfação real, factual, né? Com a relação que você se encontra. Então, essa necessidade de criar um caos, de gerar uma instabilidade ali num lugar que não era necessário. Então, Vênus aqui sendo um significador, né, dos relacionamentos, mas também sendo um significador das finanças, de bens materiais, de coisas materiais, também poderia estar gerando experiências de maior confusão, de maior negatividade em relação ao dinheiro também, por exemplo. Então, é muito importante, né, nessa abordagem mais terapêutica, a gente perceber que tipo de situação, que tipo de sentimento, de pensamento Algol está trazendo para a tua vida, e isso para pessoas que têm Algol numa posição significativa no seu mapa. Ou seja, Algol numa conjunção com o ângulo, Algol numa conjunção com o planeta, né? Principalmente, como a gente falou, se for uma conjunção ali numa órbita mais justa, então você perceber o que Algol está trazendo em relação a esse planeta.
né? E você fazer uma autorreflexão, você fazer uma autoobservação mesmo. Pega um caderno, começa a anotar e faz um estudo, porque quando você traz isso para o teu consciente, você automaticamente vai ficar mais vigilante, né? Mais atento àquilo que o golpe pode estar trazendo para a tua vida. Né? E aí essa expressão ela não vai ser tão negativa, porque você vai conseguir regular a partir, né, desse lado que, opa, peraí, eu sei que isso, né, vai dar em algo ruim, então eu não vou por aí. E aí você, então é um trabalho de autoconhecimento. Então aqui eu falei de Vênus, mas poderia ser em relação a Mercúrio, numa conjunção com Algol, então que estaria afetando mais a parte da comunicação, a forma com que você está expressando as suas ideias, né? Mercúrio como um significador dos amigos, as suas amizades, enfim. E aí, né, a gente não vai falar de todos os planetas, mas para você perceber que tipo de influência Algol pode estar criando ali em relação à área do mapa também, a casa onde ele se encontra e principalmente ao planeta, o ângulo que ele estiver fazendo conjunção. E aí o que eu percebo é que Algol pode ter uma expressão muito positiva na vida da pessoa, né? No sentido da pessoa, quando ela trabalha essa energia de Algol, ela ser mais capaz de perceber as sombras que estão sendo trazidas por Algol sem perder-se nelas. E no momento em que a pessoa é capaz de observar essas sombras, essa negatividade, essa vontade de se boicotar, essa vontade de fazer algo errado, né? E sem seguir esse caminho, sem se perder nisso, né? A pessoa ela se fortalece e pode ser uma pessoa que tenha muita profundidade emocional, mas que canaliza essa paixão, que canaliza essa intensidade, que é característica de algo para algo positivo, para algo criativo, para algo que ela sabe que vai fazer bem a ela. Então, essa consciência da negatividade pode trazer um maior sentimento de empoderamento e tornar a pessoa mais preparada e capaz de lidar com a maldade que existe no mundo, porque a maldade existe no mundo. Há pessoas que não vão querer o teu bem, né? O ciúme existe, a raiva, a agressividade, a inveja. Então, quanto mais a pessoa está consciente disso, mais ela é capaz de lidar contra isso. E aqui a gente tem, por exemplo, na imagem, né, a imagem da Medusa, né? Então, o Algol está associado ao mito de Perseus e ao mito da Medusa, e a Medusa ela foi depois usada como um símbolo para afugentar o mal, para afugentar a negatividade. Então, o Algol, né, no seu aspecto mais positivo, trabalhado, né, que a pessoa trouxe a consciência, os aspectos estão sendo trazidos por Algol, ela pode ser muito capaz de repudiar o mal, de se afastar do mal, de afastar o que é negativo e de encontrar um caminho mais criativo e mais empoderado. Então, também aqui o significado de purificação e limpeza, no sentido de que a pessoa pode realmente criar uma aversão a tudo que esteja gerando toxicidade na sua vida, e nesse sentido ser muito capaz, né, de criar coisas saudáveis para a sua vida. Então, essas são, por exemplo, algumas expressões mais positivas que a gente poderia estar vendo em relação ao GOL. E aqui eu vou trazer um exemplo já para a gente estar percebendo um pouco mais sobre Algol na prática. Então, esse é o mapa de uma mulher, né? E esse mapa foi um mapa que me fez querer estudar mais sobre Algol. Então, é um mapa de uma pessoa conhecida e essa pessoa tem a Vênus numa conjunção com Algol. E é uma conjunção bastante próxima. Então, aqui a importância da gente estar percebendo, né, a orbe, e a gente vê que aqui Algol é bastante representativo para o mapa dela, porque é uma conjunção de menos de meio grau. Essa Vênus no mapa dela está muito fortalecida por estar numa posição angular, né? Então está na 10ª casa.
no 10º signo a partir do ascendente, usando aqui o sistema de casa dos signos inteiros. É uma Vênus que não apenas está numa casa angular, mas ela está numa conjunção com o meio do céu. Ou seja, é o planeta no mapa dela que está mais próximo de um ângulo, é o planeta mais angular. Essa Vênus é também o dispositor final do mapa dela. Então, o que é o dispositor final? Quando todos os planetas são regidos ultimamente por um único planeta, que é o único planeta que está em domicílio no mapa. Então, o dispositor final só acontece quando há um único planeta em domicílio, né? E então, por exemplo, Lua e Júpiter estão em Virgem, que é regido por Mercúrio, em Touro, que é regido por Vênus, em Touro, que está na própria casa. Marte, no signo da Lua, a Lua, no signo de Mercúrio, Mercúrio regido por Vênus, Vênus em Touro. Saturno em Sagitário, Júpiter em Virgem, enfim, todos os planetas caem em Vênus, né? Então, para descobrir o dispositor final, nem sempre a pessoa vai ter um dispositor final, né? O mais comum é que as pessoas não tenham um único dispositor final, e aqui no caso, mas quando a pessoa tem, pode ser uma força para o mapa dessa pessoa, principalmente se o planeta estiver bem apoiado. E aqui, né, é uma Vênus que está bastante fortalecida e recebendo um aspecto de Lua e Júpiter. E aqui eu estou falando um pouquinho dessa Vênus para a gente entender também, né, dar essa contextualizada e observar que as estrelas fixas elas devem ser vistas, né, na individualidade do mapa, na realidade daquele mapa. E nem sempre elas vão estar trazendo o mesmo efeito. E aqui tem um aspecto de Lua-Júpiter, que é uma conjunção muito benéfica no mapa dela, então a Vênus ainda está recebendo esse aspecto, um trígono de Lua-Júpiter. Então, é uma mulher extremamente criativa, com vários dons artísticos, né? Essa Vênus rege a terceira casa, então ela é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa que tem muita facilidade de conhecer as pessoas, que tem muitas amizades. Então, essa Vênus, ela trouxe muitas coisas positivas na vida da pessoa, incluindo também no sentido material, né? Uma vez que essa Vênus aí está ativando o eixo Terra, que está bastante fortalecido no mapa dela. Então, é uma Vênus muito positiva. E Algol, ela não vai estar retirando, isso é muito importante a gente dizer, a dignidade daquele planeta. Então, se é um planeta que está bem apoiado, Algol ele não vai retirar a dignidade daquele planeta, a capacidade daquele planeta trazer coisas boas, mas ele vai estar moldando a influência, a expressão daquele planeta. Então, vai estar trazendo uma influência que, se a pessoa não canalizar de uma forma positiva, se a pessoa não trazer para o consciente dela, pode estar gerando problemas. E Vênus aqui, então, como um significador do campo afetivo, fez com que essa mulher sentisse muita atração por um tipo de homem que não era tão legal para si, por homens que tinham, inclusive, uma relação com drogas, com álcool. Então, a maior parte dos namorados e também do marido dela tinham questões com o álcool e, e o álcool, inclusive, foi uma das causas para que o casamento dela passasse, enfim, tivessem muitas brigas entre o casal por causa do álcool, e ela própria era uma pessoa que não tinha qualquer relação com álcool, nem com drogas, era muito pelo contrário, uma pessoa muito saudável. E existia um pouco esse padrão ao longo da vida dela de gostar desses homens que tinham uma relação ali com uso de substâncias, né? E essas relações muitas vezes tinham ali um componente mais abusivo. E aí a gente pensa, nossa, mas esse Vênus tão dignificado no mapa dela, né? E trouxe essas experiências, e isso sem dúvida, quando a gente começa a estudar estrelas fixas, aqui, no caso de Vênus, tem uma influência desse algol, numa conjunção quase exata com a Vênus dela. Aqui a Vênus é regente da 10ª casa,
né? Então afeta a área profissional, ela está na 10ª e rege a 10ª casa, numa conjunção com o meio do céu. Então também teve uma outra questão presente de que essa mulher, ela tinha muitos dons e artísticos, mas ela também se sabotava muito nas questões profissionais e muitas vezes deixava de mostrar algum trabalho seu, né? Que era muito legal, assim, muito por uma coisa de autossabotagem, que eu também vejo como uma influência desse algol na Vênus dela, que tem aí uma grande importância nessa 10ª casa. Então a gente percebe aqui, né, que algol está trazendo uma influência que poderia até ter sido trabalhada mais por essa mulher, né? E no caso, essas coisas ficaram muito no inconsciente dela ao longo da vida dela, e ela foi deixando para lá e não foi olhando para essas questões, mas eram questões que ela poderia ter sido, ter trabalhado, no sentido, né, de que aquilo que eu falei no início, nosso mapa não é fixo e que as coisas não necessariamente a gente tem que passar por todo o tipo de experiência que possa estar vindo de um aspecto mais difícil no nosso mapa. E aqui um outro exemplo, né, só para a gente observar que a gente pode usar as estrelas fixas também nas técnicas preditivas, né, por exemplo, na revolução solar, no mapa progredido. Então, esse é um recorte do meu mapa. Eu não tenho nenhum planeta com Algol, mas esse é um recorte de quando a Lua progredida, a minha Lua progredida estava passando por Algol. Então, há muitos anos atrás, eu tive uma situação que eu tive uma alergia a um alimento, a um peixe, e eu nunca tinha tido alergia a nada e a nenhum tipo de alimento, e foi uma situação muito tensa. Eu tive que ir para o hospital, eu comecei a ter constrição na glote, eu fiquei vermelha, eu realmente assim, tive ali uma reação alérgica. E depois daquilo eu fiquei muito ansiosa, então toda vez que eu ia comer algum novo alimento, algo que eu nunca tinha comido, eu ficava ansiosa, né? Eu comecei a ter uma reação assim de tensão com alguns alimentos, tive, enfim, questões de ansiedade que vieram depois desse episódio, e foi uma situação bastante tensa. E daí, anos depois disso, eu estava estudando o mapa progredido e resolvi olhar, nossa, o que estava acontecendo naquele dia que foi uma loucura, eu tive aquela reação alérgica, e eu fui ver que a Algol estava passando exatamente, a Lua progredida estava passando exatamente pelo Algol. E eu achei aquilo muito interessante, né, porque Algol tem essa representação da toxicidade, né, e trouxe ali uma experiência muito obscura, algo que eu nunca tinha passado, porque eu nunca tinha tido nenhuma reação desse tipo com nenhum alimento. Então, é claro que não necessariamente, se você tiver algum planeta na tua revolução solar ou no teu mapa progredido, alinhado com Algol, esse tipo de situação vai acontecer. Aqui eu estou trazendo um exemplo. A Lua, ela rege a minha 6ª casa, né? Então, ela já tem uma relação com aspectos de saúde, enfim, essa lua progredida, ela estava criando também alguns aspectos mais difíceis com o meu mapa, tinham questões ali nos trânsitos também, eu não estava numa revolução solar que era essas coisas, então, assim, existiam outras situações de tensão, mas é interessante que no evento, no episódio, existia essa conjunção de Lua com Algol, então, só para a gente perceber que a gente pode também estar fazendo esse estudo das estrelas fixas a partir das técnicas preditivas e que não necessariamente, né, uma pessoa que não tem um planeta numa conjunção com o Algol, ela não vai ser afetada por essa estrela, né? Então, você pode não ter nenhum alinhamento de planeta ou de ângulos do teu mapa com Algol, mas acontecer, né, de você ter uma ativação de Algol pela tua revolução solar ou de você ter uma ativação de Algol, por exemplo, pelo teu mapa progredido. Então, seguindo, sugestões para análise.
Então, aquilo que eu também já tinha falado, o mesmo planeta em conjunção com Algol, em dois mapas distintos, vai expressar a influência de Algol diferente. Então, perceber a condição planetária, né? Perceber a realidade daquele planeta no mapa, o que que ele está fazendo no mapa. Então, dois planetas poderão trazer a energia de Algol de uma forma mais positiva, menos positiva. Um planeta poderá ser mais resiliente à influência de Algol, mais resistente a essa influência de Algol, ou menos resistente. Vê a condição do dispositor de Algol, que é Vênus. Então, que eu também já tinha mencionado, a influência de Algol molda a expressão de um planeta, mas não vai retirar a capacidade desse planeta promover o bem, principalmente quando o planeta estiver bem apoiado. E aqui, ativações de Algol pelas técnicas preditivas. Então, principalmente quem tem já um Algol numa posição forte no seu mapa, numa conjunção com o ângulo, numa conjunção com o planeta, deve ficar atento em relação ali a quando houverem ativações nesse Algol, que pode marcar períodos mais críticos. Então, por trânsito, por revolução solar, né, de você perceber quando é que há essa ativação de Algol, que podem ser períodos mais instáveis, que podem ser períodos mais conturbados, principalmente em relação à casa onde se encontra Algol no teu mapa e em relação ao planeta que tiver, planeta ou ângulo que tiver numa conjunção com o Algol. Então, aqui a gente vai estar vendo alguns exemplos, começando pelo mapa do Johnny Depp. Ele tem um Algol muito forte no mapa dele. Então, ele recebe um grande impacto de Algol. Isso porque ele tem uma conjunção de Mercúrio e uma conjunção de Vênus com o Algol dele. E é uma conjunção, como a gente pode ver, de menos de meio grau, tanto para Vênus quanto para Mercúrio. E Mercúrio tem uma importância também por reger o Sol dele, que se encontra no signo de Gêmeos. Mercúrio e Vênus estão bastante angular, então tem uma influência aqui de Algol nessa 10ª casa e nas questões profissionais, né? Eu acho que o Johnny Depp ele expressa muito essa intensidade, essa paixão e também um pouco dessa sobriedade que a gente pode perceber em Algol. Tem um lado, né, mais dramático que a gente consegue perceber nas personagens dele. E Vênus e Mercúrio, ao mesmo tempo, estão recebendo uma quadratura do Saturno dele, né, que se encontra na 7ª casa, e esse Saturno é regente da 7ª casa, então regente tradicional da 7ª casa. Então tem aqui uma questão mais complicada para o campo afetivo, né, que a gente pode perceber nessa influência de Algol, porque Algol está alinhado com um significador dos relacionamentos que é Vênus, e Vênus está numa quadratura com um planeta na 7ª casa, e que por acaso é o regente da própria 7ª casa. Então a gente tem 3 elementos aqui, né, associados ao campo afetivo com a estrela fixa Algol. Então existe aí uma natureza mais conturbada que se expressa através da vida afetiva do Johnny Depp. E ele, o Johnny Depp, a gente sabe que ele vinha de um casamento longo, de um casamento mais estável, né, com a ex-mulher dele, que era a Vanessa Paradise, se eu não me engano, esse é o nome dela, e ele saiu desse casamento porque ele se apaixonou pela Amber Heard, né, que é uma atriz que tem Vênus em conjunção com o Algol. Então, aqui a gente tem um grande tema de Algol na relação do Johnny Depp com a Amber Heard. E Algol, então, é um planeta, é um ponto, uma estrela muito representativa para o mapa deles, porque eles têm uma conjunção de Vênus, que na sinastria é considerada um aspecto positivo, quando você tem um Vênus alinhado com o Vênus do teu parceiro, só que quando é um Vênus com Algol, né, e por isso que é complicado fazer generalizações na astrologia, porque um Vênus numa conjunção com Vênus nem sempre vai ser bom para todos os mapas.
né, vendo pela sinastria. E aqui esse Vênus numa conjunção com Algol, e o Vênus em conjunção com Algol do Johnny Depp, na verdade, está trazendo uma superativação desse tema de Algol para os dois. Então, a relação deles é marcado muito fortemente pela energia de Algol. E se Algol não está consciente, ele vai trazer um lado mais destrutivo. E foi uma relação, né, como a gente pôde acompanhar, muito tóxica, muito abusiva dos dois lados, né, uma relação que trouxe aí muito caos e também muitas questões aí financeiras também, então aqui significados de Vênus, né? Muitas questões financeiras entre os dois. E aí, lembrando aqui só para fazer uma observação, que eu não tenho o horário exato da Amber Heard, acho que não está disponível no banco de mapas o horário exato, então eu coloquei aqui como meio-dia, mas o Vênus dela ainda assim, né, estaria nessa conjunção com Algol, então aqui o ascendente só para fazer essa observação que não necessariamente é Leão. E aqui é interessante porque quando a gente tem, então, como eu falei, o Algol numa posição de maior importância, você vai querer acompanhar pelas técnicas preditivas quando que existe uma ativação de Algol. E teve o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard, que deu início dia 11 de abril de 2022. Então, esse julgamento, ele ganhou uma proporção enorme nas mídias, inclusive ele foi transmitido, né, por redes de televisão, aqui no YouTube, enfim, então foi uma coisa assim muito grande, né, mostrando ali todo o embate, o conflito entre os dois, e o nodo norte estava justamente os eclipses afetando o Vênus e Algol do Johnny Depp e da Amber Heard. Então, é interessante perceber que justamente, né, nesse período de início de julgamento, eles estavam ali com um grande tema para a relação dos dois, que é esse Algol sendo enaltecido ali pelos eclipses, sendo ativado pelos eclipses. Mais alguns exemplos. Princesa Diana também tinha um Vênus em conjunção com Algol. Vênus que regia a sexta casa dela e que se encontrava na sexta casa dela. Então, aqui, lembrando que a gente está usando os signos inteiros, no sistema de divisão de casas do Plácidos, esse Vênus estaria na quinta casa da Diana, mas ela tem muito visivelmente um Vênus na sexta casa. Ela teve muitas questões com bulimia, então touro que tem toda essa associação ao alimento, à área da boca, né? A bulimia que, enfim, é uma doença predominantemente também vivida entre pessoas do sexo feminino. Então aqui Vênus também na sexta casa pode trazer uma maior vulnerabilidade e predisposição a doenças associadas ao feminino. Essa Vênus está mal aspectada, então ela está numa casa mais difícil, que tem uma natureza mais difícil, que é a sexta casa, que muitas vezes pode trazer situações de maior sofrimento na vida da pessoa, né, de maiores dificuldades. E aqui essa Vênus numa quadratura, se aproximando de uma quadratura com Marte e recebendo uma quadratura da Lua, que é o regente da oitava casa dela. Então, o Marte dela está numa situação também mais conflituosa, por estar numa conjunção com o Nodo Norte e com Plutão, e a Lua é o regente da oitava se aproximando do Nodo Sul. Então, observar quem está fazendo o aspecto, né? Eu sempre friso isso muito para os alunos, né? Porque não necessariamente uma quadratura vai ser sempre ruim, não necessariamente um trígono vai ser sempre bom, né, observar quem que está realizando os aspectos, a realidade desses planetas que estão realizando o aspecto. Eu sou contra colocar cor, né, de verde para bom aspecto, vermelho, porque uma quadratura pode ser extremamente fortalecedora para os planetas envolvidos, e um trígono entre dois maléficos pode estar criando mais problema, muitas vezes, do que uma quadratura. Então, essa Vênus está mal aspectada, está numa conjunção com Algol,
questões de saúde que estão vindo dessa sexta casa, e a própria questão, que outros significados de Vênus, o relacionamento da Diana, né? Ela foi muito infeliz no casamento dela. O casamento dela foi marcado por traições, por uma insatisfação ali matrimonial, pelo fato de que o Charles já tinha outra pessoa. Então, essa também seria uma expressão aí de algo que a gente poderia estar observando pelo mapa da princesa Diana. Muito bem, então aqui tem mais um mapa, vou mostrar mais um ou dois mapas. Carrie Fisher, que foi uma atriz, ela tinha a Lua em conjunção com Algol, então apesar da Lua em Touro ela estar exaltada, né? A Lua, ela tem uma natureza mais sensível. A Lua, ela tem uma natureza mais de absorver, mais receptiva. Então, eu acredito que na maior parte das vezes a Lua pode ser um pouco menos resiliente, menos tolerante a essa energia de Algol do que, por exemplo, o Sol, né? Então, tem também uma diferença a partir da natureza dos planetas que a gente pode observar quando eles estão associados ao Gol. E a Lua, ela tem uma disposição mais de absorver, mais vulnerável, mais receptiva, e que quando ela está com Algol, né, a depender ali da disposição do mapa como um todo, ela pode ser mais levada, né, por essa natureza de Algol. Carrie Fisher teve várias questões de saúde mental, ao longo da vida dela, depressão, bipolaridade, tentativas de suicídio. Então, a Lua representa a nossa mente emocional, na astrologia védica é chamada de manas, né, a nossa mente, porque tudo aquilo que a gente pensa, a forma com que a gente reage, né, está vindo de um lugar em que a gente está sentindo, né? Então, os nossos pensamentos têm uma forte relação com aquilo que a gente está sentindo e absorvendo das nossas experiências de vida. Então, é a nossa mente emocional, né? Então, tem um grande efeito na nossa saúde mental. E aqui, a Lua, numa conjunção com o Algol, se aproximando de uma conjunção com o Nodo Sul, se aproximando de uma quadratura com Plutão e se aproximando de uma oposição com Saturno, que está na 12ª casa dela, e que é o regente do ascendente. Então, percebam que é muito importante, para além de ver Algol, a gente perceber o mapa como um todo. Então, esse mapa da Carrie Fisher, a gente poderia dizer que é o mapa mais difícil para as questões de Algol, né? Porque esse planeta que está recebendo essa conjunção de Algol, que é a Lua, está envolvido em vários aspectos tensos. Então, Carrie Fisher passou a vida inteira dela lutando contra essas doenças, mas também uso de drogas, drogas pesadas, e ela teve uma morte prematura também. Então, ela tem uma lua bastante difícil, apesar de ser uma lua no seu signo de exaltação e de estar numa casa considerada benéfica na astrologia, que é a quinta casa. Então, percebam como as estrelas fixas elas podem ampliar o nosso olhar, né, em relação a esse julgamento da condição planetária, da realidade de um planeta no mapa, vai estar moldando essa expressão. Então, aqui, né, essa lua teria que ser muito trabalhada e, enfim, teve uma expressão aqui algo mais negativa na vida dela. Muito bem, eu vou mostrar um último exemplo, então, que é do Mick Jagger, que também tem uma lua numa conjunção com o Algol, na 12ª casa. O que a gente pode perceber aqui é que é uma lua tem um pouco mais de espaço aqui, né? Então, é quase 1,5 graus, é um pouco menos de 1,5 graus. Então, quanto mais próxima essa conjunção com o Algol, se é meio grau, 1 grau, é muito ativo. Aqui no Mick Jagger a gente tem quase 1,5 graus. Então, né, ela tem uma órbita um pouquinho mais espaçada. O Mick Jagger teve, enfim, todas essas situações que a gente sabe, também com drogas, mas ele se tornou muito avesso
as drogas. Ele largou completamente as drogas. Eu acredito que ele tem, inclusive, vivido um lado mais positivo de Algol. Uma pessoa super ativa, né? Uma pessoa com muita disposição, que trabalha até hoje, que usa a criatividade dele, canaliza essa criatividade dele, as paixões dele para coisas mais positivas, né? Para a arte dele, para um estilo de vida saudável que ele tem hoje, apesar de ter vivido, né? Enfim, toda essa relação com drogas, enfim, que fez parte também da carreira dele. E é muito importante a gente ver aqui o mapa como um todo, né? A gente percebe que o Mick Jagger ele tem um sol muito forte e empoderado. É um sol em Leão numa conjunção com Júpiter e numa conjunção com Plutão, né? Então ele tem uma grande capacidade de regeneração, de mudança, de transformações internas. Ele tem uma terceira casa muito forte, muito potente no mapa dele, um sol muito fortalecido, né? Então é importante também não perder de vista o mapa como um todo, porque às vezes a pessoa ela pode ter uma conjunção com Algol ali, afetando uma área do mapa, mas a pessoa tem outras forças no seu mapa, outros recursos que vão ajudar ela a lidar com aquela influência de Algol, e aqui no caso dele, né, existem várias forças no mapa dele, e ele é uma pessoa que não se dobrou, né, para essa influência de Algol, no sentido de que ele conseguiu, pelo que a gente vê da vida dele, né, pelo que a gente lê do que ele tem feito, canalizar essa energia de uma forma mais produtiva e benéfica para sua vida. Mas muito bem, esses eram os exemplos que eu tinha para mostrar. Tinham outros também, mas eu não queria que o vídeo ficasse tão grande, tão longo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem algum comentário para fazer, vocês podem fazer aqui embaixo também. Até a próxima!